Exato. Ora, eu prestei serviço neste espaço atualmente museológico desde 1 de outubro de 1991 até ao dia 30 de novembro do passado 2015. Desempenhei variadíssimas funções enquanto antigo Regimento de Infantaria de Elvas e Regimento de Infantaria número 8, que passa no ano 1992 até 2005, que sou deslocado para o Regimento de Guarnição número 2 em Ponta Delgada e depois ingresso na realização num grande projeto nacional que o Exército aqui tem implementado nas instalações do atual Museu Militar de Elvas, à época como museólogo e subdiretor. Passo depois numa fase final da minha carreira ativa, os últimos 6 meses como diretor interino deste espaço museológico, de forma que, portanto, os últimos 8 anos de facto da minha carreira militar foram não só a implementar este museu com as diversas equipas de trabalho que formaram este espaço museológico, como também guia deste magnífico espaço. E estamos a falar, de facto, que no Distrito de Porto Alegre temos a vantagem de ter o maior museu que existe em Portugal. Não o maior museu militar, mas sim o maior museu dos 1142 museus que existem em Portugal. De facto, o Museu Militar de Elvas ocupa uma área total de 150 mil metros quadrados, tem um projeto museológico extremamente interessante, ingressou na Rede Portuguesa de Museus em 2014, portanto, sendo um museu de constituição recente, apenas tem 6 anos de existência, mas com um projeto museológico consolidado, estruturado, dinâmico e aprovado pelas mais altas instâncias da cultura em Portugal. De facto, o Museu Militar de Elvas teve uma fase embrionária de implementação, desde o ano 2007 até o ano 2009, até 29 de outubro de 2009, em que ele é oficialmente aberto ao público. À época, um jovem museu com apenas 11 salas de exposição. No entanto, tudo aquilo que nós vamos ver ao longo desta nossa curta visita ao Museu Militar de Elvas tem um conceito diferente da musealização de espaços em Portugal. O Museu Militar de Elvas criou um conceito que nós designamos pelo conceito de museu-escola. O que é que isto quer dizer? Em 2007, quando nós começámos este projeto de implementação deste grande museu aqui em Elvas, grande parte dos elementos da equipa desconhecia o que era um museu, desconhecia o que era a cultura em Portugal e, entretanto, fomos crescendo, fomos nos especializando sucessivamente, fomos à procura das diferentes especializações em Portugal e no estrangeiro que nos trouxessem um know-how para o projeto museológico, fomos à procura de os parceiros ideais que trouxessem também eles uma mais-valia e logo no ano 2010 começa este interessante projeto de museu-escola, com a implementação de um infantário dentro do museu. Uma coisa rara, portanto este museu desde 2010 que tem instaladas 2 salas de infantário dos 3 aos 6 anos, uma parceria com o Ministério da Educação e com a Câmara Municipal de Elvas, portanto não é estranho que durante uma visita o nosso visitante possa ver aqui uma turma ou duas de jovens alunos a deambular pelo espaço do museu. Eu costumo dizer que é o melhor jardim de infância que existe porque de facto tem condições de segurança, tem todas as condições de educação que estão superiormente estabelecidas pelo Ministério da Educação e tem de facto um projeto em termos culturais de longo prazo com todos estes alunos que passam por este jardim de infância. Depois foram criados laços de interação também com todas as escolas do Concelho de Elvas, onde o próprio museu auxilia no projeto educativo destes alunos. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando eles estão a dar o período da restauração da independência, portanto, os recursos humanos do museu fazem exposições temáticas, vão às escolas a dar palestras e vão ensinar os alunos qual foi o papel do exército português dentro da independência nacional no período da independência 1640-1668. Quando os alunos estão a dar as invasões francesas, por exemplo, o museu faz visitas temáticas ao património construído da cidade de Elvas, onde os alunos vão aprender o que é que a sua cidade tem a ver
com as áreas específicas que eles dão na escola. Portanto, as invasões francesas, a primeira, a segunda, a terceira invasão, até à expulsão definitiva dos franceses do território nacional. E, portanto, sempre que há datas marcantes, o museu tem esta interação com o projeto educativo da cidade de Elvas. Depois, em 2012, fechou-se então o ciclo deste projeto Museu-Escola, com uma parceria extremamente interessante entre o Exército Português, neste caso Museu Militar de Elvas à frente, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, com a sua Escola Superior Agrária de Elvas, sediada aqui em Elvas, e a Câmara Municipal de Elvas. Em alguns espaços do museu que estavam por reabilitar, portanto, foi reabilitado um antigo picadeiro coberto, um antigo campo de obstáculos e algumas salas de aulas em que os alunos da única licenciatura de equinicultura que existe em Portugal, que é ministrada pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre, Escola Superior Agrária de Elvas, é ministrada dentro do espaço do museu. Portanto, começámos em 2010 com um projeto de jardim-escola e em 2012 fechámos o ciclo com o ensino superior. Falta agora, de facto, fechar esse ciclo em termos de ensino universitário, se bem que já há determinado tipo de parcerias com a Universidade de Évora e com outras universidades, em que, por exemplo, uma pilastra visigótica que existe dentro do museu já foi defendida numa tese de doutoramento na Sorbonne, em Paris. De facto, esta é a dimensão atual do Museu Militar de Elvas, que é, de facto, já um caso de estudo em termos de seio universitário, não só nacional, como internacional. Bom, e neste espaço que foi outrora utilizado por centenas de milhares de soldados, portanto, nas suas duas paradas, no espaço que hoje em dia está preenchido por algumas peças de museu, de facto, em 91, quando eu aqui me apresentei, ainda viviam neste espaço uma comunidade de militares de cerca de 1.200. Portanto, no espaço que hoje em dia vivem e é dinamizado por peças de museu, de facto, eu e algumas gerações ainda conhecemos este espaço com 1.000 e muitas pessoas. Portanto, é um espaço que era uma verdadeira aldeia dentro da cidade de Elvas. Se outrora a presença militar dinamizava o tecido empresarial e comercial de Elvas com a presença de milhares de recursos humanos constantemente, hoje dinamiza num turismo especializado. O turismo militar, que está em fase de crescimento em Portugal, por esse mundo fora já é uma realidade perfeitamente consolidada. Em Portugal começam-se a dar os primeiros passos e, de facto, o Museu Militar de Elvas está na primeira linha desse turismo especializado. Com, por exemplo, o ano passado, a visita do Fortress Study Group da Grã-Bretanha. Este ano, em setembro, vai vir a Associação Vauban de França. Portanto, grupos de verdadeiros especialistas a nível mundial do que é as temáticas militares. E ao longo do ano inteiro, de facto, algumas dezenas de milhares de visitantes que têm o privilégio de usufruir das instalações que hoje em dia o Museu Militar de Elvas oferece aos visitantes. E, portanto, essas longínquas 11 salas de exposição com as quais nós iniciámos o projeto em 2009, neste momento já são 33 salas de exposição. Este ano, em outubro, quando o museu fizer o seu 7º aniversário, vai crescer mais uma ala expositiva. Portanto, este é um museu em franco desenvolvimento, portanto, não é um museu estático, é um museu perfeitamente dinâmico, em crescimento e onde o visitante poderá ter algumas experiências que não tem num museu normal. A começar pela parte exterior do museu, portanto, as atuais salas de exposição estão instaladas onde antigamente se localizavam as antigas casernas, onde os soldados faziam a sua vida noturna, onde pernoitavam. Portanto, em cima de cada uma das 48 portas que compõem as salas de exposição deste museu, embora, como já referi, só atualmente existam 33 salas museografadas, portanto, pode-se fazer a partir daqui
com as diferentes placas de mármore que assinalam as diferentes batalhas onde a infantaria e a cavalaria, outrora localizadas no espaço agora ocupado pelo museu, podemos fazer um bocadinho o resumo da história de Portugal. Temos aqui placas que nos ilustram a presença dos militares portugueses em 4 dos 5 continentes do mundo. Portanto, é a partir daqui que nós podemos fazer uma viagem cultural em termos de história de Portugal e a expansão ultramarina portuguesa no mundo. Bom, este é o espaço exterior do museu, não nos vamos alargar mais. Temos só como espaço exterior aquele que foi desde 1767 até à atualidade uma peça extremamente emblemática deste espaço, deste antigo quartel, que é a Fonte de São José. A Fonte de São José está localizada sensivelmente a meio do espaço do museu. É uma fonte de mármore que foi desenhada e projetada à sua construção pelo próprio construtor deste antigo quartel do Casarão, ou quartéis do Casarão, como eles eram designadas, por Guilherme Valleré. Guilherme Valleré foi um dos mais importantes generais do exército português, era um francês contratado no reinado de Dom José I, ele era coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia de Estremoz e foi o responsável pela construção do magnífico Forte da Graça existente em Elvas. O Forte da Graça tem o projeto do Conde de Lippe, no entanto, é este Guilherme Valleré que é, na realidade, o engenheiro que constrói o Forte da Graça. E enquanto constrói o Forte da Graça, os 28 anos que são da sua responsabilidade, ele constrói simultaneamente, a partir de 1767, estes quartéis do Casarão. E aquela fonte, que é um chafariz com cuba dupla para dar de beber aos cerca de 500 cavalos que estavam aqui sediados neste quartel, de facto recebe, é uma das 9 fontes que dentro do Centro Histórico de Elvas recebem a água do Aqueduto da Amoreira, que está na outra ponte da cidade. Portanto, há um projeto hidráulico subjacente à cidade de Elvas e no qual estes quartéis do Casarão se englobam.